Olá pessoal, bom dia, né? Voltando aqui com nossas aulas. Hoje, aula de História, né? A gente vai ver aqui um assunto muito interessante, um assunto muito bom em História, que é a respeito da origem do ser humano, da origem do universo, tá ok? Então vamos lá. Então, tema da aula, origem das espécies, né? Essa aula vai ser dividida em algumas partes, essa é a primeira delas, tá bom? E vamos lá. Pronto. A origem do ser humano da natureza. É sempre bom, pessoal, a gente começar essa parte, né, com um dos maiores questionamentos que a humanidade tem feito, ok? De onde viemos? Não é de hoje que a humanidade faz esse questionamento. Na verdade, esse questionamento vem acompanhando aí o ser humano ao longo dos anos, né, ao longo das eras, vamos assim dizer. E sempre foi, né, filósofos, estudiosos, historiadores, biólogos, enfim, um monte de gente bacana aí, um monte de gente importante, sempre se fez esse questionamento. Na antiguidade, muitos povos atribuíam aos deuses. A origem de tudo era atribuída aos deuses. Então tem aquele deus que era responsável pela criação das estrelas, da terra, do ser humano, do homem, da mulher, dos animais. Ou seja, vários deuses eram responsáveis aí pela criação, tá certo? E a teoria cientificamente mais aceita é a famosa Big Bang ou Grande Explosão, da qual vou deixar um vídeo para vocês, tá certo? Quando eu organizar, quando a atividade estiver lá no Classroom, vocês vão ter um vídeo aí a respeito desse Big Bang, uma simulação, na verdade, tá certo? De como possivelmente o Big Bang, né, ou Big Bang, como queiram falar, ele aconteceu, tá certo? Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, pessoal, acredita-se, certos cientistas defendem a ideia que o ser humano, né, que a Terra, aliás, ela surgiu entre 4,5 e 5 bilhões de anos atrás, tá certo? Então, houve o Big Bang, e aí a partir daí partículas foram se juntando e uma massa de ar, uma massa quente, né, incandescente, ela resfria, resfria, esquenta até criar condições naturais para que a vida ela pudesse surgir. Então, há cerca de 1 bilhão de anos, ou seja, 4 bilhões de anos depois que a Terra surgiu, vão surgir os primeiros seres vivos unicelulares, ou seja, seres que tinham apenas uma célula, eram parecidos com essa criaturinha que nós estamos vendo aqui. Estou mostrando para vocês na setinha, estou circulando agora. Então, isso aí, tá certo, são explicações dos cientistas defensores da teoria da evolução, tá ok? Então, há 4,5, 5 bilhões de anos atrás, mais ou menos, surge a Terra. 1 bilhão de anos, há 1 bilhão de anos atrás, vão surgir os primeiros seres vivos, que eram totalmente diferentes, logicamente, disso que nós conhecemos hoje, né? Que surgiu a girafa, o cavalo, o homem, a mulher, o macaquinho, o sapo, a rã, não. Vão surgir seres unicelulares, e a partir desses seres é que vão surgindo, né, os demais seres vivos. Mas vamos seguindo aqui para a gente entender, tá certo? Sobre a origem do homem, pessoal, ali foi a origem da Terra, tá certo? Nós vimos, e dos primeiros seres vivos. A respeito da origem do homem, são sustentadas duas teorias, tá certo? A primeira delas é a teoria do criacionismo e a segunda é a teoria do evolucionismo. Vamos detalhar para vocês, tá certo? Então, criacionismo ou evolucionismo, tá bom? O criacionismo, ele é representado aqui pela figura de Michelangelo, e o evolucionismo aqui por essa ilustração bastante conhecida já de vocês aí, dos livros didáticos, dos filmes, da TV e tudo mais, tá certo? Vamos seguindo? Bom, teoria criacionista, nossa primeira teoria, tá certo? Ela está baseada na Bíblia, tá ok? Agora vamos entender o seguinte, tá certo? Deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês entenderem melhor. Existem muitos cientistas, inclusive cientistas de renome mundial, que defendem a teoria da criação, tá certo? Então a gente não pode achar que, não, só o evolucionismo é científico, não. O criacionismo também é científico, tá certo? Porém, a base do criacionismo é a Bíblia, tá certo? A Bíblia Sagrada. Especificamente no livro de Gênesis, que é o primeiro livro, tá certo? O livro do início.
Vocês devem ter Bíblia em casa, depois dá uma lida lá, é bem interessante, tá bom? De acordo com a Bíblia, Deus vai criar o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, nós fomos criados imagem e semelhança de Deus, fomos criados parecidos com Deus, tá certo? Adão e Eva, que foram, de acordo com a tradição bíblica, foram os dois primeiros seres humanos, eles vão ser expulsos do paraíso após desobedecer a Deus. Então, vocês conhecem bem a história. Deus ele plantou um jardim, o jardim do Éden, colocou um monte de árvore, colocou lá no centro do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nisso, pediu para que eles não provassem daquela árvore, eles nunca comessem daquele fruto. Eles podiam comer de qualquer árvore do jardim, de qualquer uma daquelas árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que aí, por curiosidade, eles vão lá e provam desse fruto. E aí, de acordo com a narrativa bíblica, eles são expulsos do paraíso após desobedecer a Deus. Deixar aqui em destaque uma palavra chamada livre-arbítrio, porque muita gente diz assim: ah, mas por que foi que Deus deixou, não sei o que lá? Não, Deus ele dá o livre-arbítrio, ele nos dá o direito de escolha. E eles escolheram a desobediência. Tá ok? Vamos seguindo. Depois, com o tempo, a humanidade ela não se regenera, não, vamos dizer assim, não segue os preceitos do Criador. E aí vem uma outra história bíblica bastante interessante que também traz base para a teoria criacionista, a gente vai vendo isso mais à frente, que é a questão do dilúvio universal. Então Deus manda chuva, essas chuvas cobrem a terra, matam todas as pessoas, apenas Noé e sua família são salvos na arca, e um casal de cada espécie também, tá ok? E para vocês terem ideia, pessoal, a teoria evolucionista, que se contrapõe ao criacionismo, só lembrando, aqui a gente está falando do criacionismo, tá certo? Vou falar de evolucionismo aqui para vocês entenderem. O evolucionismo, que é a teoria científica que contrapõe, ou seja, que é contra o criacionismo, ele é proibido de ser ensinado em alguns países. Países onde a religião ela influencia muito na política, não é permitido o ensino do evolucionismo nas escolas. É uma pena, que independente de crenças, a gente tem que conhecer todas as versões, tá certo? Mas vamos lá, vamos seguindo. O evolucionismo. O evolucionismo, ele estabelece que as espécies surgem uma das outras. Então, existe uma espécie e essa espécie dá origem a outras espécies, tá certo? Diz também que essas espécies elas evoluem física e biologicamente. Então, não é só o corpo que vai evoluir, mas os órgãos, o próprio funcionamento dos corpos, eles evoluem também, tá certo? Dentro aí dessa teoria. Homens e macacos evoluíram de um ancestral comum. Gente, presta muita atenção nisso aqui, tá certo? Tem muita gente por aí dizendo: ah, não, porque o homem veio do macaco. Não, de jeito nenhum. A teoria evolucionista não diz que o homem veio do macaco. Mas diz que havia um ancestral comum. E desse ancestral comum, a ordem dos primatas, tá certo? A ordem dos primatas, vão surgir várias espécies. Surge os símios, os macacos, e surge o gênero Homo, que vai dar origem a Homo neanderthalensis, Homo sapiens, e hoje o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie humana, tá certo? Nós somos, dentro da classificação, Homo sapiens sapiens, tá certo? Então, nunca vamos parar, vamos dizer, se a gente dizia isso, que eu sei que vocês não diziam, que vocês são alunos super aplicados. Ah, o homem veio do macaco. Não, o homem não veio do macaco, mas homens e macacos evoluíram de um ancestral comum, tá certo? Eles tiveram o mesmo ancestral. Vamos seguindo? O processo de evolução tem duas bases comuns. E que bases são essas? A primeira base do processo de evolução é a mutação, tá certo? Sabe aquele negócio de mutante, aquelas séries, filmes, desenhos que se assiste? Pois bem, esse processo ele é de constante evolução, ou seja, acredita-se que ele está constantemente acontecendo e as espécies estão constantemente se transformando. Então, por exemplo, acredita-se que os seres humanos de hoje são mais evoluídos física e biologicamente do que os seres humanos que viveram há 200, 300, 400, 500, 1000 anos atrás, tá certo? E também tem a seleção natural. A seleção natural é um mecanismo, tá certo? É uma consequência, ou seja, ela acontece devido ao processo de mutação,
ok? E ela orienta que as espécies evoluem de acordo com a necessidade de adaptação ao meio em que vivem. Explicando melhor, preste bem atenção. Não tem... Ah, professor, está muito difícil. Tá, não, está bem fácil, vê só. Espécies evoluem de acordo com a necessidade de adaptação ao meio em que vivem. Essa base da teoria evolucionista, ela quer dizer que se uma espécie ela é colocada em um meio ambiente, ela vai criar mecanismos para se adaptar àquele meio. Se ela é colocada em outro, ela vai ter que criar mecanismos para se adaptar àquele meio ali. Professor, e caso ela não se adapte? Infelizmente, ela não vai existir ela naquele meio, tá certo? Nós vamos ver um pouco mais à frente, mas já adiantando para vocês, isso é fácil da gente entender quando nós vemos, por exemplo, o seguinte: há espécies de pássaros que não se adaptam não conseguem se adaptar à flora e à fauna brasileira. Da mesma forma, algumas espécies brasileiras não têm facilidade de adaptação em meio ambiente de outros países. A gente nota isso aí, por exemplo, no seguinte: algumas espécies de lagartos só existem em determinadas partes do mundo. Algumas espécies de animais só existem em determinadas partes do mundo. Por exemplo, não existe girafa na floresta amazônica. Tá entendendo? Da mesma forma que algumas espécies de macacos não vão existir na África. Só existem aqui na floresta amazônica. Algumas espécies de rãs, por exemplo. Então, isso é o que nós chamamos de seleção natural. Ok? A gente vai entender um pouquinho melhor. Vamos seguindo? A teoria da evolução ela vai ter dois defensores. O primeiro deles é Jean-Baptiste Lamarck, que nós vamos chamar simplesmente de Lamarck para ficar mais fácil, tá certo? Lamarck, ele acreditava que, aliás, ele era um biólogo francês, tá certo? Pioneiro no estudo da evolução das espécies, então foi a primeira pessoa a estudar a evolução das espécies. E ele baseou-se em duas leis. A primeira dessas leis, que Lamarck se baseou, foi a chamada lei do uso e desuso, que vocês vão conhecer em detalhe daqui a pouquinho, só esperar. E a segunda dessas leis é a lei da herança dos caracteres adquiridos. Professor, está difícil, tá? Não, tu vai ver que está bem fácil. Na página 29 do livro de vocês têm duas ilustrações. A primeira ilustração da página 29, que mostrou girafas comendo em uma árvore e tudo mais, é a base da ideia de Lamarck. Eu vou explicar melhor para vocês agora, tá certo? Não precisa se preocupar. Vamos lá. Vê só. Observa aqui, girafinha. Ó, girafinha aqui. Legalzinha, não está alcançando a árvore. E aí a árvore vai crescendo e a girafinha vai se esforçando para conseguir, até que um dia o pescoço dela alonga e ela alcança a árvore. Segundo a teoria de Lamarck, quando se usa muito de uma capacidade do organismo, essa capacidade ela tende a se desenvolver. Lei do uso. Se a gente não utiliza, ela tende a se atrofiar, ou seja, ela deixa de existir. Tá ok? Explicando, vamos lá, para ficar mais fácil. Lei do uso e desuso prevê que quanto mais as estruturas físicas e orgânicas do corpo forem usadas, mais condições são geradas para a evolução. Quanto mais usadas, mais condições para evoluir. Tá certo? Vamos descomplicar? Explicando. Quanto mais uma função do corpo é utilizada, mais ela evolui. Isso é o uso. Tá certo? Então, quanto mais eu utilizo o meu braço, vamos entender de uma forma bem simples. O camarada ele vai para a academia, começa a levantar peso, começa a malhar bastante, ele vai desenvolver o braço. Tem que malhar a perna também, senão vai ficar parecendo uma coxinha, né? Mas vamos lá. Ele vai ter que malhar bastante, vai malhar o braço, então o braço vai se desenvolver. Se ele não malhar a perna, então ele fica com aqui em cima largo, as pernas fininhas. Fica parecendo uma coxinha, né? O camarada, né? Largo em cima e fininho embaixo. Então, assim, quanto mais se usa uma função do corpo, mais ela evolui. Quanto menos se usa uma função do corpo, ela vai deixando de existir. Por isso que é tão importante, pessoal, independente de se acreditar na teoria de Lamarck ou não, a gente treinar, por exemplo, sempre fazer leitura, sempre estar treinando nosso cérebro para que ele não atrofie. Conheço pessoas que chegam a 90, 95, 100 anos
São pessoas lúcidas, são pessoas que lembram de tudo, são pessoas que conversam. Sim, são pessoas que treinam seu cérebro de alguma forma. Ou com artesanato, ou com leitura, ou com gibi, ou seja lá com o que for. Já pessoas que não treinam o cérebro, infelizmente, o cérebro atrofia e quando chega a 50, 60, 70 anos, a pessoa começa a gerar alguns problemas de saúde, né? Tipo o Alzheimer, que a pessoa começa a esquecer das coisas, tudo mais, assim por diante. Tá certo? Então, essa é a lei do uso e desuso. Quanto mais se usa o atributo do corpo, mais ele se desenvolve. Quanto menos se usa, ele vai deixando de existir. Tá certo? Acredita-se, por exemplo, que a girafa ela era mais ou menos no formato de um cavalo, só que aí para alcançar galhos cada vez mais altos nas árvores, ela foi alongando o pescoço até chegar nesse ponto. Outras pessoas acreditam que, por exemplo, as primeiras espécies de serpentes tinham pernas, só que aí, devido às condições do meio ambiente, elas precisavam mais se arrastar do que caminhar, e aí as pernas foram atrofiaram e foram deixando de existir. Professor, isso demora quanto tempo para acontecer? Cara, isso demora milhões de anos, né? Então não vamos pegar, por exemplo, um bichinho, deixar no canto e tentar observar isso não, tá certo? Não vai dar tempo para a gente ver ele se modificando, não. Com relação à lei dos caracteres adquiridos, ele considera a capacidade de cada espécie herdar geneticamente aquelas capacidades que ajudaram a adaptar-se ao meio. Então, por exemplo, explicando, né? Vamos lá. As novas adaptações para a sobrevivência irão passar para as próximas gerações. Ó. Nota isso aí, tá certo? Irão passar para as próximas gerações. As novas adaptações para a sobrevivência. Tem aqui a ilustração. Observa. 3 girafinhas tentando alcançar uma árvore. 2 vão se esforçando para alcançar, uma não tanto. Essa que não alcança, ela vai o quê? Não vai se alimentar, vai morrer. As próximas gerações serão apenas de girafas de pescoço longo. É por isso que a gente não vê girafinha de pescoço curto mais hoje, tá certo? Vamos seguir, pessoal. Então, Lamarck, teoria, lei do uso e desuso e lei de herança dos caracteres adquiridos. Ok? Pessoal, Charles Darwin, né, ou simplesmente Darwin. Darwin ele vai ser o grande destaque nos estudos de teoria da evolução, por quê? Darwin ele era um naturalista inglês, certo? Ele é autor de um dos livros mais importantes da história da humanidade, que é o livro A Origem das Espécies. Ele tem um nome bem mais longo, que eu não vou citar para vocês aqui agora, mas é só, tenho curiosidade de conhecer. Só é procurar A Origem das Espécies de Charles Darwin, que vocês vão encontrar. Ele defendia a ideia de seleção natural. Observa que Lamarck defendia lei do uso e desuso, lei dos caracteres adquiridos. Já Charles Darwin, ele vai defender a ideia da seleção natural, tá certo? E ele pôde observar o seguinte: como foi que chegou a essa ideia de seleção natural? Espécies de uma mesma família apresentavam características e modos de vida diferentes. Então, por exemplo, cachorros que eram observados aqui na América tinham características diferentes dos cachorros que eram observados na África, embora todos fossem cachorros, tá dando para entender? Cavalos da América do Sul tinham características totalmente diferentes dos cavalos do norte da Rússia, embora todos fossem cavalos. Então eles tinham adaptações ao meio em que eles viviam. Então é mais ou menos isso que Charles Darwin ele defende na sua ideia da seleção natural, tá ok? Ele também observou que espécies vivas naquele momento apresentavam características de espécies já extintas. Então, por exemplo, algumas espécies que estavam vivas agora, ele comparava com espécies que haviam sido extintas e tinham características bastante semelhantes, tá certo? Então, exemplos aí, ó, a ciência natural. Nós temos aqui o cão siberiano, que é dali do norte da Europa, da Ásia, né, norte da Ásia, para ser mais exato, tá certo? E temos o cão africano. Vamos tentar observar aqui as diferenças entre esses. Ó, primeiro, quantidade de pelos no corpo, né? Observa aqui a quantidade menor. E observa também ó, o formato das patas, que são bem mais longas nos cães africanos do que nos cães siberianos. Por que isso acontece? Primeiro, o pelo é devido ao clima. Então, quanto mais frio, mais pelo ele vai precisar para se manter quente. Já o cão africano vive em uma área mais quente, então menos pelos. E essas patas mais longas, como ele vive em uma área que ele precisa
vamos dizer, se deslocar por longas distâncias, em busca de alimento, aquela coisa toda. Então ele precisa de patas mais longas até para correr mais, ou até para ficar um pouco mais distante do solo também, por conta das espécies menores, tá certo? Dá mais agilidade também, inclusive, né? Outros exemplos, ó, seres humanos agora. Então nós temos aqui um esquimó, e nós temos um africano, que, se nós observarmos bem, os olhos do esquimó geralmente são pequenininhos, né, são fechadinhos. Os olhos dos africanos maiores, e também a tonalidade da pele. A tonalidade da pele, pessoal, é uma defesa natural do organismo ao meio em que ele vive. A pele branca, ela precisa de uma quantidade menor de vitamina D. Então, para as pessoas que moram em regiões frias, como tem menos exposição ao sol, qualquer quantidade de vitamina D que chegar no organismo vai ali suprir as necessidades. Já a pele escura do africano, além de ter menos facilidade de absorção de vitamina D, ela tem uma proteção natural contra os raios de sol normais ali na região da África, tá certo? E agora o que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos ler o material do capítulo 2 do livro de História, tá certo? Páginas 26 a 29. Irão alguns vídeos aí de material complementar para vocês no Classroom. Vocês assistam esses vídeos também, tá certo? E lá no Classroom também vão ter algumas questões propostas para vocês responderem no próprio Classroom, tá ok? Então, pessoal, até a nossa próxima aula.